Então, vamos começar. Boa noite a todos aí. Tem bastante gente na live. Ah, então, para a gente começar aqui a nossa live, eu vou apresentar aqui o Luan. O Luan, ele é meu irmão, ele é dentista e protético, tá? Ah, o sistema, ele inicialmente foi desenvolvido a partir das dores dele, do laboratório, né? Porque ele trabalhava no laboratório. Aí hoje a gente vai estar trabalhando em cima de um pouco ali, vai contar um pouco dessa história dele, né, na parte da prótese, e também a importância, né, de um software no laboratório de prótese, que foi por isso que a gente até criou o sistema e hoje o laboratório dele utiliza esse sistema também. Então, Luan, se quiser começar aí, falar um pouco sobre a sua história também. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aí para estar assistindo essa live aí ao vivo. Essa live vai ficar gravada, né, para quem tiver interesse de ver futuramente, ou encaminhar para alguém também, né, que você conhece alguém que, né, tem um laboratório de prótese e não tem, né, esse sistema de gestão, né, e quiser estar enviando para essa pessoa, né, para assistir depois, e vai ser muito produtivo, porque a gente vai realmente aqui listar aqui 6 pontos que nós identificamos, né, que são, assim, com um nível de importância, assim, muito grande, né, para quem tem um laboratório e precisa desse software, né, de gestão para poder tocar o negócio de uma forma mais profissional, né. Então é o seguinte, eu vou começar falando um pouquinho de como a gente veio para essa área, né, até porque tudo na nossa vida tem um começo, né, então eu acredito, assim, muito no network, né, no se conectar com pessoas, né, isso é muito importante porque isso muda a nossa vida, né, dependendo de quem a gente conhece, né, inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase de um comentarista da Rádio CBN aqui de Belo Horizonte, que é o Pachecão, às vezes alguém já conhece, ele falava assim, você será amanhã dependendo de quem você conhecer hoje, né, então, assim, muita coisa depende de nós, mas grande parte depende de quem a gente conhece, de quem a gente se conecta, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu me conectei com a Débora. Então, assim, a minha esposa, né? E assim, a gente está casado aí vai fazer 10 anos, e foi a melhor coisa da minha vida, mudou completamente a minha vida, né? Então, eu conheci a área da odontologia através dela, né? Porque o pai dela, né, é protético, o irmão também. Então, assim, foi onde eu entrei para a área, comecei a trabalhar, né, num laboratório de prótese, que era deles, inclusive. Hoje a gente tem o nosso laboratório, meio da Débora, né, inclusive nós somos sócios. Então, assim, cara, a importância de se conectar com pessoas que podem mudar a sua vida, né, e a Débora foi uma pessoa que mudou completamente a minha. Hoje eu sou dentista, porque eu conheci ela, hoje eu tenho um laboratório de prótese, porque eu conheci ela, hoje a gente tem um On Prótese, porque eu conheci ela, né. Poderia acontecer de outra forma, poderia sim, mas hoje o caminho que aconteceu foi esse, e eu acredito que foi o melhor caminho, né? Então eu agradeço grandemente a minha esposa, que inclusive está assistindo a live aí, obrigado, amor, por estar aí, dando esse apoio para a gente. E é isso, muito obrigado, e eu sou muito feliz nessa área, né, trabalhar com a odontologia diretamente com o paciente, no laboratório de prótese, que eu trabalho ainda também no laboratório de prótese, não pretendo largar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quem é dentista, que já foi protético, é dentista também, sabe disso, porque a prótese ele é gostoso de fazer, né. Então, é o seguinte... vamos falar um pouco sobre a importância, né, do laboratório de prótese, do sistema para um laboratório de prótese, né, porque eu vivenciei um laboratório de prótese sem um sistema. Eu vivenciei a era de que a gente colocava tudo no caderno, né, no papel ali, fazia no bloquinho, né, inclusive até tem um bloquinho aqui antigo, para mostrar aqui, ó, como é que a gente fazia, né? Tinha um cabeçalho, a gente até mandava para gráfico, mas no início a gente comprava na papelaria. A gente comprava um bloquinho na papelaria lá e colocava o nome do laboratório, o nome do cliente, né? Então, assim, né, tem mais de 10 anos que a gente está na área, né? Então, quem tem muito tempo que está na área sabe, né, como é que era, né? Então, as dificuldades, né? Então, a gente começou bem devagar mesmo, né? Inclusive foi com o meu sogro, eu trabalhei por acho que uns 5 anos com ele, junto com ele.
aprendi muita coisa com ele, mas na parte de gestão, eu e a Débora que começamos a mudar muita coisa, né? Começamos a visualizar o que precisava ser feito, né? E a gente comprou, um tempo depois, um sistema, né? Não lembro exatamente quanto tempo atrás não, mas já tem mais de 7 anos que a gente usa um sistema em laboratório, né? Mas a gente usava um sistema que a gente comprou, né? Não era o OneProtsy. O OneProtsy tem 4 anos já? Isso, 4 anos, né? 4 anos, uhum. Então, a gente realmente vê a diferença, né? A gente sabe relatar e passar para quem não conhece um sistema qual é a diferença e quais são os benefícios de quem tem e de quem não tem, porque a gente vivencia os dois, né? Então, assim, é água para o vinho, a mudança, entendeu? Então, eu vivenciei muita coisa com relação a isso, porque a gente teve que introduzir um sistema num lugar que não tinha sistema, que era o laboratório. Então, era tudo no papel. Isso não foi fácil, até mesmo para o Jorge, né, que era o meu sócio na época, a gente trabalhava junto, ele não tinha habilidade para lidar com o sistema, então a gente ficava a par de poder colocar isso, né? Então, para ele era uma mudança diferente. Então, a gente pode encontrar hoje, talvez, laboratórios na mesma situação, que às vezes o dono do laboratório, ele não tem uma visão, né? Ou às vezes não tem uma habilidade para lidar com isso, né? E ele vai precisar contratar uma pessoa para poder fazer essa função para ele, porque isso é divisor de água no laboratório, né? Você muda completamente o seu patamar, né? Então, assim, com importância, nós estamos 6, que seria a primeira delas, né? Que num nível, sim, de importância, né? Tipo, por que colocar um sistema no meu laboratório, um software, né, de gestão? Por quê? Qual o motivo? Sendo que hoje eu consigo faço o meu serviço, tenho faturamento, mas o que vai agregar para mim? Em quê? Né? Às vezes a pessoa não consegue visualizar. Mas, primeiro, acima de tudo, organização. O que a gente via muito quando a gente não tinha sistema era essa desorganização. Porque a gente não sabia o serviço, né, para quem que era o serviço de direito, estava anotado no caderno ali, mas a gente não tinha clareza de o que era, né, o serviço ali e tal, tinha que estar sempre consultando a requisição que o dentista tinha enviado, né. Então, assim, o sistema ele vai te dar uma organização de tudo, controle de tudo em um só lugar. Você vai ter ali contas a pagar, contas a receber, comissão dos funcionários que você tiver, pedidos, né? Então, todos os pedidos que o dentista te mandar, você vai ter ali para você consultar quando você quiser, a hora que você quiser, de onde você estiver, né? Então, assim, uma agenda de produção, hoje o sistema oferece isso também. Então, hoje aqui no laboratório nosso, a gente usa muito a agenda de produção. Então, sem agenda de produção hoje, a gente acho que não conseguiria tocar o laboratório, ficaria até difícil. Sabe quando você se acostuma com uma coisa boa, né, troca de carro, pega aquele carrão assim, aí depois você tem que voltar com o carrinho? Então, é difícil, você se acostuma com coisa boa muito fácil. E hoje, todas as ferramentas do sistema, elas facilitam muito a nossa vida, né? Principalmente para quem está crescendo. Então, se você está crescendo, ou se você tem intenção de crescer, começa agora, entendeu? Começa agora que está você. Eu conheço muitos laboratórios que o marido e a esposa, o marido e a filha, o pai e a filha, o pai e o filho. Então, assim, a pessoa acha que não tem necessidade porque ela é pequena, né? Então, às vezes ela não tem nem intenção de crescer, às vezes ela quer continuar daquele jeito. Mas o sistema para essa pessoa também tem sua funcionalidade de organização, né? Isso sem dúvida. Porque a organização em qualquer área da nossa vida é tudo, né? Se a gente for desorganizado, a nossa cabeça fica desorganizada, né? Então, é fundamental. Isso aí é sem sombra de dúvidas, né? Eu me lembro de quando a gente não tinha, né, o sistema, aí o dentista ligava para a gente perguntar sobre um trabalho, né? E a gente tinha que sair procurando as caixinhas. Ou então ele perguntava assim, cadê o serviço tal? Aí a gente não sabia se tinha sido entregue, não tinha como saber. Às vezes estava no caderno ali, e que estava um ok ali, né, que a gente entregou, aí, mas mesmo assim a gente saía caçando serviço, saía procurando, né, e tal. Hoje com o sistema isso não acontece mais, porque a gente tem um controle de finalização, né, do sistema, então a gente sabe a data que foi finalizada, a gente sabe exatamente tudo de uma forma simples, né, e fácil de executar.
Porque no papel era mais trabalhoso, né? Você tinha que ficar virando página de folha lá, tinha que ficar olhando assim minuciosamente ali, cada Não é nome ali. prático. E eu tinha uma letra feia, e quando era eu que dava entrada, então aí o negócio ficava feio. Então, assim, não tem até hoje uma letra feia, né? Mas é o seguinte, essa organização ela é fundamental para qualquer lugar, né? Ela é fundamental porque dá clareza, né, do que você está fazendo, dá clareza, mostra clareza para o seu cliente, né? Então, assim, não tem como discutir. O segundo ponto que a gente considerou assim, muito importante é que não tem risco de você perder a nota. Se você usa o papel ainda, né, compra na papelaria ou manda fazer na gráfica, não sei como que a pessoa que tem um laboratório faz, né? Normalmente a gente fazia assim, a gente fazia duas vias. A gente colocava um carbono, né, no meio desse bloquinho aqui, colocava um carbono e fazia duas notas, né? Imprimia duas notas. Aí nós, né, eu conheço um outro laboratório que faz assim também, faz até hoje, né, só que ele mudou um processo, ele não tem o sistema, eu conheço, inclusive fico pegando o pé dele para comprar o sistema, né, para colocar o sistema no laboratório dele, que é um laboratório até grande. Aí, o que a gente fazia? A gente colocava e mandava uma nota para o dentista, minto, no início a gente mandava as duas notas para o dentista, mandava as duas notas, e o dentista assinava uma nota e mandava essa nota de volta. Essa que ele assinou, e o motoboy tinha que trazer essa nota de volta. Às vezes, a gente era um laboratório pequeno, né, na época, às vezes era eu que ia entregar, às vezes era a Débora, às vezes era o meu sogro, então, assim, às vezes a gente pedia favor até para uma irmã, né, porque o laboratório é pequeno, tá? A pessoa estava indo no centro da cidade, né, você que leva lá fazendo favor, entrega no dentista tal, né. Então, assim, a gente corria muito risco, e isso já aconteceu, da gente perder a nota, né? E se a gente perdesse a nota e o nosso cliente não fosse um cliente sincero, um cliente verdadeiro, porque a gente sabe que os clientes, os dentistas, eles têm um controle, alguns, né? A maioria, mas tem gente que não tem, infelizmente, né? Mas eles têm um controle de quais pacientes eles estão fazendo prótese naquele mês, entendeu? Quem eles atenderam. Então, se você perde essa nota, que está ali as informações do cliente, as informações do paciente, o serviço que você fez e o valor do que você fez. Então, se você perdeu ali, acabou. Você não vai receber. E a gente já viu isso acontecer. No nosso laboratório já aconteceu isso. No laboratório de um colega nosso, a gente conversou sobre isso, ele falou que também já aconteceu isso. Então, assim, inclusive tem um outro cliente que ele comentou comigo que ele faz o seguinte, ele pega as notas, essa segunda via que o dentista assina, e no final do mês ele soma ela e põe o valor na nota, olha para você ver o nível, você põe o valor atrás da nota e manda esse monte de nota para o cliente. Lá o cliente vai avaliar essas notas, porque o próprio cliente não guardava as notas, a primeira via, né? O cliente não guardava a primeira via. Aí ele, no final do mês, queria pagar, aí fala assim, manda as notas para mim. Aí o laboratório ia lá, mandava as notas, que tinha as únicas notas que ele tinha, preciosas notas, que valia dinheiro. Então ele pegava essas notas e mandava para o consultório, para o dentista estar olhando, se conferindo, né, se está tudo certo. Não, está tudo certo então. Então, assim, olha o perigo disso, né? Você trabalha ali, né, de mês inteiro, e quem é protético sabe muito bem que não é fácil, que a gente trabalha várias horas por dia, às vezes também por falta de organização. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho mais igual eu trabalhava antes, mas eu já trabalhei muito, até depois do horário, até meia-noite, então assim, porque a gente precisava, né, dar conta do serviço, precisava entregar, e é responsabilidade. Então, assim, quem é protético hoje e sabe, e já vivenciou isso, sabe o que eu estou falando, né? Para depois, no final do mês, você não receber o que você fez, né? Então, assim, é frustrante, é muito frustrante e triste, né? Mas o sistema, ele resolve isso, porque você vai ter ali todos os cadastros do que você fez e você, no final do mês, vai emitir um relatório e enviar para o cliente. Você não precisa emitir, mandar a nota que você... A única informação que você tem do que você fez para o seu cliente, você vai enviar para ele, correndo risco de ser extraviado, né? De ser... E se o motoboy, sei lá, sofre um acidente, né? Ou então, por algum motivo, deixa aquilo cair na rua, não sei... isso acontece, eu já vi casos de serviço ficar para trás, cair na rua. Então, assim, o
motoboy deixar cair, né? E não ver. Então, assim, tudo é possível, né? Então, a gente não pode pagar para ver, né? Esse é um fato. A terceira coisa, assim, também muito importante, a gente colocou esse nível de importância, mas é minha opinião, né? Então, quem quiser avaliar depois, passar, eu acho que essa questão é mais importante do que outra, né? Então, mas o importante é que você reflita sobre essas questões e chegue numa conclusão, né? Tipo assim, realmente eu preciso de implementar esse sistema, né, no meu laboratório, né, para poder fazer isso girar mais fácil, né, mais organizado. Então, a segunda seria a terceira. O laboratório, ele sem organização, ter falta, por exemplo, de um contas a pagar, um contas a receber, não conseguir remitir algum relatório, ou solicitar, ou se o seu cliente está solicitando alguma informação e você não tem de fácil acesso, como você comentou, da pessoa você perder dinheiro porque você só não tem um sistema, porque você não está controlando aquilo ali, né? Você perdeu um papel e você perder dinheiro porque você só perdeu um papel, você não tinha isso um controle tão fácil que por exemplo, estar adicionando num sistema, é algo realmente que demonstra a desorganização de um laboratório, né? Sim, com certeza. Os clientes que eu já visitei e que eu perguntei por que não tinha um sistema, eles relataram mais a dificuldade de implementar isso, entendeu? Porque tem que colocar um computador. Hoje, muitos laboratórios têm, inclusive, CAD/CAM, né, sistemas digitais, né, nos seus laboratórios. Então, assim, já tem uma facilidade com um computador, já tem uma facilidade. Mas, assim, esses provavelmente já têm um sistema, né? A gente tem alguns clientes que têm essa demanda, que trabalham nessa área e tem o sistema. Mas a gente está falando também para aquele laboratório que não tem essa digitalização da produção e não tem um sistema para poder gerir o laboratório, né? Para saber para onde que está indo dinheiro, de onde que está vindo dinheiro, quem é o meu melhor cliente. Então, o sistema ele dá tudo isso. Né? Então, essa parte de gestão é muito importante para você, a gente vai falar mais para frente, tomar decisões, né? A gente usa muito isso, então, aqui no laboratório. Isso é realmente algo muito verdadeiro, muito real. Às vezes pode parecer que são ferramentas que não são utilizadas, mas são. Viu? No final das contas, quando você faz alguns relatórios gerenciais ali, você fica de cara, você fala assim, nossa, esse é meu melhor cliente? Caramba, eu não achava. Aí você começa a tratar o cliente melhor, manda um presentinho, né? Então, assim, não, vamos valorizar isso aqui, que às vezes a gente fica meio com raiva de alguns clientes. Assim, nossa, mas que cliente chato. Toda hora isso, toda hora aquilo, então assim, muita urgência, muito não sei o quê, ligando muito, então, mas quando você vai ver depois quem é o seu melhor cliente, é esse cliente, né, o que te dá o maior faturamento. Então, são coisas que você tem que pensar, né, que você tem que visualizar, e quem que te dá essas informações, né, você tem que facilitar isso. É um sistema, porque sem isso é muito difícil você conseguir gerar isso manualmente. Às vezes tem gente que usa uma planilha de Excel ou algo desse tipo, mas a planilha de Excel é muito fácil de se perder também. Também, isso, e dá muito mais mão de obra, né? O sistema igual o nosso, que ele é inclusive online, né? Além de ser fácil o acesso, risco zero de você perder as suas informações, muito mais garantido, né? Em qualquer lugar, né? Telefone, celular, você tem na internet, você consegue acessar o sistema. Pois é. Então, vamos lá. Esse histórico, né, de informações, né, seria a terceira opção ali, a terceira parte mais importante de ter um sistema, né? Esse histórico, né? Você vai ter tudo ali, a facilidade de consultar uma informação, a quantidade, o valor, né? Então, assim, essa ferramenta que o sistema te dá, ela é uma ferramenta imprescindível para quem quer realmente gerir uma empresa, não só um laboratório, qualquer empresa, né? São dados. Você está produzindo dados ali num ano, quando você começa, né, consultar ali aqueles históricos, você fala assim, nossa, qual produto que eu produzi mais? Qual foi o valor que esse produto me rendeu? A gente tem uma ferramenta lá, que é a curva BC, né, que faz aquela matemática de qual produto tem o maior faturamento, né? Então, como que eu faço isso na mão? Não tem como fazer isso na mão, é difícil demais, então dá muito trabalho.
Tem como, né? Mas dá muito trabalho. Então, o sistema, com um clique ali, com menos de 1 minuto, você tira um relatório desse no final do ano e fala assim, caramba, serviço tal é o serviço que mais fatura para o laboratório. E, às vezes, você achava que era outro, que era mais rentável, né? Embora, para você saber a rentabilidade, não é só o valor do faturamento. Você tem que colocar depois ali gastos, né, com esse produto, né? Qual que você custo para produzir ele, etc., né? Mas o sistema vai te dar essa informação para você, inclusive, a partir daí, começar a tomar uma decisão, né? Para onde você vai, entendeu? E começar a ter informações para você poder tomar decisões importantes, né? E é isso, é esse auxílio na estratégia do negócio, nessas informações, esse histórico de informações vai te auxiliar nisso, porque você não é só produção, você não pode ser só produção do seu laboratório, você precisa parar e analisar, né? Essa estratégia, tipo assim, peraí, para onde que eu vou? Tem que introduzir mais algum tipo de serviço que eu não tenho, às vezes, né, olhar qual realmente é o serviço que está sendo mais rentável. Então, assim, você tem que parar um pouco e analisar estratégia de negócio. E você precisa de dados para isso. Estratégia de negócio sem dados não tem como ir para frente, não funciona. Então, não é só parar e falar assim, vou colocar tal coisa. Não. Tem que avaliar, tem que olhar os custos disso, né, e tal, olhar os trabalhos, os serviços que você já presta, se eles estão sendo rentáveis, se não estão, né, a quantidade que você faz, então tudo mais fácil, tudo mais acessível a longo prazo. Hoje eu tenho histórico do laboratório aqui de 4 anos, então assim, eu consigo saber qual foi a evolução da minha empresa, né, eu consigo ter informação exata do que eu... É uma ferramenta que é imprescindível, isso aí não tem como fugir disso, né? Como que eu faria isso no papel? Não tem como. Outra coisa que, assim, foi divisor de água, e a gente vivenciou isso, que é a quarta coisa que, a quarta... tópico. Importância, né? O quarto tópico de importância, né? É a credibilidade e o profissionalismo. Isso a gente vivenciou na pele. A gente tinha, né, inclusive tentava passar uma organização e tal, mas o cliente não via a gente assim. O cliente não vinha. Então, assim, se ele quisesse dar o tombo, quisesse não pagar, ou quisesse falar que o cliente não existia, cara, é muito fácil, porque você dificilmente vai ficar pegando. Aí você imagina, às vezes a gente faz serviços aqui, Jean, que eles são 3, 4 etapas. Ele vai e volta para o nosso cliente 3, 4 vezes. Então, assim, às vezes esse mês eu fiz uma parte dele, mês que vem eu fiz uma outra parte, e no outro mês eu finalizei ele. Então, tem 3 meses de formação. Aí o cliente vem no final do outro mês e me fala que eu não tenho esse paciente, que não acho, esse paciente que não tem ele não. Aí como é que você vai ver o histórico desse paciente, do serviço que você fez, entendeu? Aí você vai ter que ir lá naquele monte de papelzinho. Isso, se você guardou, se você jogou fora, acabou, não tem como consultar. Mas então, não assim, consegue comprovar nada. Se você guardou, você vai ter que pegar lá, folhear, folhinha por folhinha. E eu te falo, Jean, parece brincadeira, mas a gente já fez isso, viu? A gente já fez isso, folhear aquele papelzinho para você achar um paciente, cara, não tinha nada pior, não. Meu Deus do céu. Isso aí é... Hoje, com 1 minuto, menos de 1 minuto, você pega, pesquisa o nome do cliente, o nome do paciente, e você tem um histórico daquele paciente, desde quando você começou, entendeu? Porque tem um número gerado para cada pedido, né? Então, assim, se o serviço voltou 4 vezes, ele tem o mesmo número. O mesmo número. A Débora está comentando aí que não era fácil. Então, assim, era terrível mesmo, viu? Pra te falar a verdade. Quando tinha que procurar, rapaz, a gente tinha que procurar, querendo ou não, você imagina, cada folhinha era, às vezes, 1 pedido, 2 pedidos, 3, às vezes, no máximo, folhinha, né? Mas tinha várias folhinhas que eram 1 pedido só. Aí você imagina, tanto de folhinha que tinha daquela, cara, tanto de pedido daquele. Então, assim, a nota, né? Era a nota. Cara, terrível, bicho. Então, assim, é uma coisa que é fácil. Se você, o sistema, ele é tão fácil, por quê? Porque você vai cadastrar uma vez, entendeu?
Então ele é automatizado, você não fica todo Hoje é mês... só o que entra. Só o que você entra no seu cadastra... laboratório que você cadastra. Então, assim, a única coisa que você vai acrescentar é o serviço, e está tudo automatizado, tudo pronto já, né? Então, o valor, normalmente, se você quiser alterar, tem como, mas normalmente já é tabelado, já vem o valor sozinho, né? Então, assim, você não precisa, cliques, né? Você não precisa ficar escrevendo nada, são cliques para você pesquisar ali, né? Então, assim, não tem por que não colocar, né, no meu ponto de vista. Ainda mais hoje, nessa era digital que a gente está vivendo, né? Esse boom digital, né? Que tudo está digitalizado, né? A internet das coisas, tudo tem internet, tudo tem conexão com a internet, né? Tudo. Então, hoje não tem desculpa para não ter um sistema, no meu ponto de vista, né? Sim. Então, assim, essa credibilidade e profissionalismo a gente vivenciou e foi mudança drástica no laboratório, porque os próprios dentistas começaram a elogiar. Assim, nossa, parabéns, viu? A tabela está, né, organizada aqui e tal. Então, assim, isso dá credibilidade. Quando ele olha para aquela tabela, né, organizada, que tem um sistema por trás, que não é uma coisa aleatória, que não é uma coisa, né, Uma notinha que foi impressa numa papelaria. ele fala assim, pô, aqui tem seriedade, aqui tem Sim. seriedade. Então, se tem seriedade, às vezes eu posso estar errado, entendeu? Nossa, eles são tão organizados, eu falo assim, porque a gente já viu isso, o dentista já falou isso. Nossa, eles são tão organizados que, às vezes, realmente eu posso ter me equivocado, entendeu? Porque a gente demonstra isso quando você entrega, quando o cliente liga para você e fala assim, o paciente fulano de tal não é nosso. E você olha no histórico e fala assim, eu não tenho esse paciente aqui. Você olha no histórico e fala assim, olha, dia tal a gente entregou tal etapa, dia tal a gente entregou tal etapa. Então, assim, não tem... Inclusive, você já até pagou tal etapa. Entendeu? Então, por que hoje você está falando que esse paciente não é seu? Entendeu? Então, dá uma verificada aí, por favor, realmente, porque aqui não tem como, o sistema ele não tem como errar, porque ele gera um código, né? Então, o código é único para cada paciente e tal. Então, não tem para onde correr, né? Então, é falta de organização do cliente. E a gente não pode Se pagar, comprometer por conta. né? Então, não pode cair em cima de nós, né? Principalmente se nós estamos sendo zeloso nessa situação, né? Sim. A quinta seria a facilidade para consultar o trabalho quando solicitado, né? Então, como a gente já comentou isso, né? Então, assim, a gente colocou esse ponto, por quê? Porque a gente tinha dificuldade com isso. A gente tinha muita dificuldade. Quando o cliente ligava para perguntar alguma coisa sobre um trabalho, a gente tinha que realmente procurar em várias caixinhas, né? Sair procurando nas caixinhas qual era o trabalho. Então, hoje não. A gente tem a secretária, a gente não para a produção por causa disso, não desloca ninguém, a secretária simplesmente digita no sistema e acha o serviço, entendeu? E fala assim, ó, esse serviço não está aqui mais, a gente entregou dia tal. Ah, não, esse serviço está aqui, vai entregar dia tal. Então, ela tem todas as informações sobre o trabalho, né? Ah, esse serviço de fulano de tal é o quê? Ah, é tal coisa. Qual a etapa que vai vir? Ah, é tal coisa. Então, a sua secretária, ela consegue também te desocupar com isso. Então, se você trabalha hoje sozinho, ou com mais uma pessoa, ou duas, ou três, e você não tem essa secretária para fazer isso para você, eu te recomendo colocar. Por quê? Porque você vai ganhar mais tempo. Às vezes você é o protético e você está parando o seu tempo para olhar uma coisa que uma pessoa que você paga menos para ela, porque você é o protético, você produzindo ganha muito mais, você gera muito mais rentabilidade para o laboratório, e o seu tempo parado é um tempo que vai estar entrando menos, né, para o faturamento. Então, são coisas que têm que ser pensadas, né, porque, querendo ou não, o tempo é dinheiro. O tempo que o protético possa perder trabalhando, ele poderia estar gerando valor que pagaria muito bem, muito fácil uma secretária e renderia mais dinheiro ainda para o laboratório. Exatamente, porque ele aumenta a produtividade, né? Se ele aumenta a produtividade, ele aumenta o faturamento. E isso é assim em qualquer área de serviço, né?
Então, isso é muito importante, essa facilidade de você ter acesso às informações dos trabalhos que estão no seu laboratório, sem você ter que ficar movendo o mundo. Eu conheço um laboratório que ele trabalha na área de fixa, e ele guarda os pacotinhos, né, de cada pedido, ele separa os pedidos, né, que chega num saquinho, né, aí com o nome do paciente, todas as informações daquele trabalho específico. Ele pega aquele saquinho e guarda numa gaveta. E os trabalhos com o número de registro que é feito, né, aleatório da cabeça, mas ele diz que tem um padrão, né, mas funciona. Mas eu tenho certeza que há dificuldade para você encontrar as informações quando você precisa acessar elas, entendeu? Mas ele guarda uma gaveta, então toda vez que ele precisa, ele vai lá e começa a procurar o saquinho na gaveta para poder saber o que esse serviço tem de informação, né? No sistema, se o cliente liga para o laboratório, ele vai simplesmente, a secretária simplesmente vai resolver isso, vai pegar ali, olhar no sistema o que tem e passar a informação, né? A sexta, nessa parte da facilidade de consulta que você comentou, um ponto também é, por exemplo, como o sistema ele é online, você consegue ter acesso a qualquer lugar e também no telefone, dependendo do lugar onde você estiver, por exemplo, se você é um laboratório que é você e outra pessoa somente, é você ou o protético que também está lidando ali, você tem fácil acesso dele no telefone. Então, se quiser consultar alguma coisa, se estiver fora do laboratório, se estiver fora do computador, por exemplo, você consegue estar acessando pelo telefone facilmente, consultando ali, verificando se realmente aquele pedido foi feito, e não tem que esperar para você chegar em algum lugar ainda para conseguir fazer essa consulta, né? Essa facilidade também é nesse ponto. Eu esqueci de comentar, realmente, isso é importante, porque eu já fiz isso muito. Quando eu tinha outro sistema, que o outro sistema ele era instalado no computador, né? Então ele não era online. Toda a informação que estava no sistema estava no computador, eu precisava estar com o computador na mão para acessar, né? Aberto, né, e tal. Hoje não. Hoje, no início do OnePrótese, hoje nem tanto, porque os clientes não me mandam mensagem mais me perguntando. Mas antes, no início, era eu que recebia a maioria das mensagens. Então, assim, quando eu recebi uma mensagem perguntando sobre um trabalho, eu abri o OnePrótese, né, no celular e olhava o que era o trabalho, assim, em questão de minutos, eu já respondi o meu cliente ali. Às vezes eu estava numa consulta, né, sentado lá aguardando ser chamada, às vezes eu estava, né, indo a algum lugar, resolver algum problema, e eu conseguia dar esse suporte de onde eu estava, sem problema nenhum, com agilidade, né, com precisão, e o meu cliente não ficava esperando tanto para receber a informação. Então, isso realmente é algo que o sistema facilitou muito. A sexta, né, seria a agilidade para fazer a nota. Gente, eu falo a verdade, eu odiava fazer a nota na mão. Primeiro que minha letra era feia, né? Então os clientes já chegavam, às vezes mandavam mensagem falando assim, eu não entendi o que está escrito aqui, qual que é o nome desse paciente aqui e tal. Então assim, no sistema não tem como, porque você digita ali, né? Então é um padrão de letra, né? Então não tem como, qualquer pessoa vai escrever do mesmo jeito com o sistema, né? Então, assim, e fora, quando você tinha que lançar, já teve a gente lançar, tipo, 6 pedidos do mesmo cliente, né? Numa mesma nota. Às vezes tinha que fazer mais de uma nota, né? Porque não cabia, né? No papelzinho ali, né? Então, assim, realmente tomava um tempo, cara. Nossa, mas tomava um tempo. E hoje, inclusive o OnePrótese tem, no Instagram do OnePrótese, tem até um vídeo, né, Jean, falando sobre isso, né? Uma dica, né? Mostrando, né, essa diferença de um sistema e outro. Então, assim, o quanto que facilita, o quanto que o sistema gera de produtividade, né, para o seu laboratório, tirando que vai sair uma nota digital ali, uma nota bonita. Às vezes você pode mandar até por WhatsApp, se você quiser mandar a nota. Se você... inclusive, alguns clientes, né, pedem para mandar a nota pelo WhatsApp, né? Então, assim, a nota sai bonita, sai com os nomes tudo certinho, o nome do dentista bonitinho, não tem aqueles garranchos, né?
se você tiver alguém que escreva bem, tudo bem, né? Mas eu quando tinha que fazer a nota, era um terror. Eu nunca gostei. Fora o erro humano, né? Hã? Fora o erro humano de cálculo, porque se dependendo, você tinha que usar uma calculadora para calcular e tal. Então, Aconteceu muito isso. para erro humano, isso daí é muito propício para acontecer. Quando o sistema é automatizado, ele tem os códigos, né, os cálculos já tudo programado, o erro é zero nesse sentido. Então, assim, né, isso foi uma das coisas que eu não encontrei no outro sistema que eu usava, e até nos que eu já tinha procurado anteriormente. Eles não emitiam uma nota de forma fácil, igual o nosso emite, entendeu? Quando um outro que eu usei, ele fazia o seguinte: na hora que você tinha que emitir a nota, você emitia a nota de cada pedido, entendeu? Então, assim, igual quem faz manual ainda, sabe que, né, você escreve o nome do cliente em cima do cabeçalho, né? Igual que assim a gente tem aqui, ó. Então, você escreve o nome do dentista aqui, põe a data, né, manualmente, escreve o nome do cliente aqui, ó, tá invertido, né? Né, põe a data e tal, e põe cada serviço aqui nessas linhazinhas. Então, assim, você tinha que cadastrar, se tivesse 4 serviços para o mesmo cliente que você tivesse que mandar naquele dia, você tinha que cadastrar, você tinha que digitar os 4. Aí, quantidade 1, serviço tal, valor tal. Aí, esse aqui, quantidade 2, serviço tal, valor tal. Aí, depois você somava, dava o valor ali, pronto. Então, assim, quem faz isso hoje ainda, sabe que é chato, sabe que é demorado, né? Então, assim, com a automatização desse processo, é muito fácil. Então, quem tiver curiosidade, não conhece ainda como é que funciona, nosso sistema, eu não sei, Eugênio, a gente podia até pesquisar isso depois, mas eu acho que eu só conheci um que fazia esse tipo de nota, igual a gente faz. A gente faz aquela notinha na impressora térmica não fiscal, que ela emite a nota ali como se fosse no supermercado, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, ela sai ali com todas as informações do seu cliente, do pedido que você está enviando, bonitinho. Então, assim, tudo certinho. Pode ter 10 pedidos. Você dá um clique em cada pedido ali, e ele já vai puxar aquilo ali e vai fazer os 10 pedidos de uma vez, assim, você não vai gastar nem 2 minutos para fazer isso. Não precisa de calcular nem nada. Não tem que calcular nem nada. A Débora fez um comentário aí, ó. O tempo do Protética é mais que precioso, né? Toma muito tempo fazer uma notinha assim. Pois é. E a maioria não tem nem secretária, entendeu? Então, o cara tá lá, vai fazer a notinha lá, e vai perder tempo para fazer uma nota, poderia estar produzindo, poderia estar gerando renda, ou, principalmente, coisa que muitos não fazem, é avaliar o negócio, né? Fazer uma estratégia de negócio para crescimento, para melhorar o preço, para melhorar a qualidade, né? Então, assim, são coisas assim que, se a pessoa parar e pensar, realmente vai ser uma diferença muito grande. Oi? Faz total diferença. Total diferença, total diferença. Né? Então, assim, o sistema, ele realmente, assim, foi uma coisa que veio para ficar, né? Não tem como falar que o laboratório hoje funciona sem sistema. Nunca deu erro, nunca deu erro. Isso não estou falando porque o OnePrótese é nosso. Nunca deu erro. A gente pode até fazer alguma pesquisa, pedir para quem está assistindo a live, né, que usa o OnePrótese, podia estar fazendo um comentário depois, né, deixando um comentário, falando se teve algum problema, porque assim, às vezes a pessoa acha assim, mas às vezes eu vou começar a fazer uma nota e o sistema vai começar a dar problema, né? Eu vou ter que fazer manual. Fica difícil. Eu te falo, Jean, eu não sei se a Débora lembra, mas eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro de um dia não ter conseguido emitir uma nota. Eu não me lembro. Porque a impressora térmica, ela não usa tinta, entendeu? Ela é uma impressora que não dá problema. É muito raro uma impressora térmica dar problema. Então, assim, agora ela é diferente dessas impressoras que a gente usa, né? Jato de tinta, de toner, né? Então, assim, ela
não sei qual que é o processo exato dela lá, mas eu sei que ela não tem tinta. Então, assim, ela é uma impressora que não te dá esse problema. Então, você vai ter uma dificuldade inicial de instalar o sistema, de colocar um computador, de comprar a impressora, instalar isso aí. Isso a gente dá todo o suporte que precisar para isso, entendeu? Qual impressora comprar, como instalar, entendeu? Se tiver com dificuldade de instalar, a gente entra online, né? Se você adquirir o sistema, a gente entra online, faz aí é com Jean, aquele processo, né, Jean, de conexão remota. Então, assim, resolve. Você vai ter o tempo ali inicial que você vai gastar para poder implementar, cadastrar os serviços, cadastrar os clientes, cadastrar os funcionários, cadastrar, né, fazer os cadastros iniciais, que é apenas uma vez, você não fica recadastrando nada, você cadastra uma vez. O que você vai ter também dificuldade, talvez, de definir, se você quer trabalhar com agenda de produção, quais são as etapas de cada serviço que você faz para você colocar em cada serviço. Então, assim, hoje a gente trabalha assim, a gente tem todos os serviços, cada etapa de serviço a gente coloca na agenda de produção, então a gente precisa saber quanto tempo cada etapa gasta, então a gente teve que fazer esse cálculo para fazer uma média, né, para você trabalhar em cima de uma média, e o colaborador no início do dia, quando ele chega no laboratório, a gente entrega para ele uma agenda de produção com X horas, que é o combinado, e ele faz aquela agenda ali. Se sobrar tempo, ele faz outros trabalhos. Mas, normalmente, a agenda de produção, se você identificar certinho, bate. Normalmente, o tempo bate. Então, assim, são ferramentas assim, que o sistema traz que realmente facilita muito, né? Até mesmo na questão assim, visual do funcionamento da empresa, entende? Então, assim, você tem clareza dos processos, você tem clareza de tudo que precisa ser feito, né? Os funcionários têm clareza de como funciona, né? De todo o processo, né? Você respondeu essa pergunta e não deu tempo de eu ler, já. Não, é só se o sistema ele imprime também naquelas impressoras convencionais. Ele imprime sim, normalmente, ele funciona nas duas, né? Você só flega no sistema, só eu quero usar a impressora térmica, não, quero usar uma impressora comum. Aí ele vai funcionar de A4, né? Na folha A4. Aí você consegue imprimir normalmente. Sim, mas eu estava comentando. A gente recomenda da térmica, até por conta de, às vezes, de custo, né? Ela tem um custo mais barato, porque uma tinta, um toner, papel A4, eles não são baratos. Uma impressora térmica, você vai gastar mais na bobina, mas nem é tanto também. Não, a gente fez o cálculo, 0,0 não sei quantos centavos por nota. Entendeu? Então, assim, a gente fez uma comparação, inclusive, para poder colocar, porque a gente tem aqui no laboratório, a gente tem uma lista, né, de todos os gastos, né, de cada serviço. Então, até mesmo, cada etapa de serviço tem um custo. Então, assim, normalmente eu tenho um serviço que ele vai 4 vezes para o cliente. Então, cada vez que ele vai para o cliente, eu mando uma nota junto. Então, qual o tamanho dessa nota, entendeu? Aí a gente fez o cálculo, parece assim bobeira, mas a gente fez o cálculo. Então, assim, custava 0,0 alguma coisa, não sei se a Débora lembra exatamente, mas era muito irrisório com relação à nota, porque isso aqui não é barato, não. Hoje em dia não sei quanto que tá, não, porque tem muito tempo. Isso aqui tem mais de 5 anos que está com a gente aqui, a gente usa para rascunho agora, né? Para fazer rascunho, né? Porque tinha muito, né? A gente tinha comprado, a gente comprava em grande quantidade para ficar mais barato, né? Mas hoje numa papelaria deve estar aí uns R$3 um negócio desse, não sei, quem compra ainda aí poderia até falar aí. Mas você fazia, acho que vinha 100 blocos, 100 notas, 100 folhas, então a gente fez o cálculo comparativo, né? De um para o outro. O bloquinho, né, considerando ali uma depreciação da impressora também, né, porque, né, normalmente equipamentos são 7 anos, né, se não me engano, ou até menos, não lembro exatamente, mas tem um tempo, né, se ele durar mais, ótimo, mas a gente coloca uma depreciação se não me engano, 7 anos ou 10 anos, um negócio assim, de eletrônicos, né. Então, assim, essa depreciação entra para a conta também, mesmo assim, ele continuou com 0, entendeu? Então,
A impressora térmica, ela é o mais barato. Não adianta. Se você vai ter um investimento inicial de comprar uma, eu comprei a minha aqui, se eu não me engano, foi R$ 600. Eu comprei usada, inclusive, porque há 4 anos atrás, né? Falei assim, vou comprar uma usada para a gente começar a usar aqui. Mas até hoje está aqui. Até hoje está funcionando. Acho que foi isso. Mas você encontra impressora nesse valor de 600, né? R$ 700, com um custo-benefício excelente, né? Não vai ter problema, não. Mas eu estava comentando antes, eu não terminei. O outro sistema que eu usava, eu teria que emitir, inclusive ele só emitia, inclusive foi uma das solicitações que eu fiz para o sistema e ele não quis acatar. E isso é o diferencial de uma prótese. Quem está numa prótese sabe. Se você tem uma dúvida, se você tem uma demanda, se você tem um ponto ali que você acha que seria bom para você, para o seu dia a dia, né? Traz essa demanda, fala com a gente, manda uma mensagem. Já chegou a receber uma solicitação um dia, e no outro dia de manhã cedo já a gente mandou contato mensagem para o cliente, né, que solicitou, perguntou se tinha como fazer, né? No outro dia já estava funcionando, já tudo certinho. Quem cliente sabe aí que já pegou várias demandas. Quando é algum recurso muito grande, né, ele tem que demanda mais um tempo, mas quando a gente pega pontos menores, né, que eu teria como fazer esse cálculo assim, o sistema faz tal coisa, se ele não sabe, se realmente o sistema não faz, a gente vai lá e fala, olha, eu vou fazer o levantamento e te dou um prazo aqui para a gente implementar isso. A gente vê se realmente vai agregar valor para o sistema, né, se aquele ia agregar valor para o sistema, a gente está implementando o mais rápido possível. É isso aí. Hoje mesmo a gente recebeu uma demanda, amanhã já estava liberado. É verdade. Então, assim, o outro sistema lá, o que eu tinha que fazer para emitir? Se eu tivesse 4 notas, 4 pedidos, desculpa. Se eu tivesse 4 pedidos para fazer uma nota, né? Eu tô lá, 4 pedidos, eu preciso colocar no papelzinho, né? Eu tinha, aí no caso eu usava o sistema já, né? O que eu fazia? Eu ia lá, só usava papel A4 na época também, eu não sei como é que está hoje, mas só usava papel A4. Aí a gente tinha que cortar os papéis, né? As folhas no tamanho lá que era padrão, para economizar, inclusive. Aí eu tinha que emitir uma nota para cada pedido. Aí eu mandava para aquele cliente várias notas do dia, né? Juntos, né? Aí ele tinha que assinar 4 notas. Ele tinha que assinar 4 notas, sendo que, entende? Visualizou, Jean, o que eu estou falando? Então, aí tinha um pedido, aí eu vou lá e emito uma nota para cada pedido, aí o cliente chega lá, tem que assinar 4 pedidos lá, 4 desnecessário. Eu falei, cara, faz para mim, por favor, eu queria emitir uma nota só, não tem como você agrupar esses pedidos do mesmo cliente, não, porque o cabeçalho ele é igual, o cliente é o mesmo, né, o endereço é o mesmo, por que você não só coloca ali, eu consigo imprimir isso tudo junto? Aí ele falou que não tinha como fazer essa alteração, porque não estava na programação da empresa e tal. Aí foi quando a gente, inclusive, não sei se você lembra do Penotas, né, que você fez um recurso técnico. Conectava, eu fazia a conexão e fazia somente o processo da impressão que o Luan queria. Então, assim, foi ali que começou, né, Jean, praticamente, né? O surgimento do Aí foi os primórdios do OneProxy. Aí foi vindo essas demandas, né? Tipo assim, eu falei assim, Jean, vamos fazer um sistema? Já que você está mexendo com essa área de programação aí e tal, eu queria fazer um sistema para o laboratório aqui e tal. Vamos, porque eu não encontrei isso, alguns não têm isso e tal, foi tendo aquelas demandas. E fala assim, eu quero um sistema fácil, um sistema simples, que a pessoa entra, ela consiga, né, cadastrar fácil, ela consiga entender qual que é o fluxo, qual que é, né, o que o sistema oferece. Então, assim... Todos os clientes que entraram em contato comigo referente a isso, todas as vezes me falavam, é muito simples o sistema, não tem aquele monte de coisa que você fica meio confuso e tal. Você entra, o sistema é intuitivo, ele te mostra, ele te dá os passos, né? Primeiro você cadastra, depois você trabalha na produção, e se você estiver na versão completa, você tem a parte financeira, você pode gerar relatórios e tal. Então, ele mesmo já dá os passos para você iniciar o sistema. Então, não tem complexidade. O sistema tem que ser assim.
fácil de utilizar. Sim. Hoje, para a gente fechar o mês, né, que a gente fecha o mês e envia as notas para os clientes, né? A gente finalizou o mês, a gente vai ali, faz um filtro, né, e consegue saber qual foi o faturamento, qual foi, né, o serviço que deu mais rentabilidade, qual foi o cliente que foi mais rentável esse mês, né? Então, assim, sem o sistema não funciona, não dá mais, entendeu? Então, assim, eu queria falar para quem não tem sistema, que está vendo essa live agora, ou vai ver essa live, né, ou você que está vendo depois, se permita. Se permita, porque não existe o melhor momento, né? O melhor momento não existe. Existe o agora, e você tem que começar a fazer alguma coisa agora. Então, se você sabe que é algo que você precisa fazer e não fez, começa, né? Se quiser começar devagar, começa. Se quiser começar com tudo, começa, mas começa, porque quanto antes você começar, mais rápido vai ficar pronto. Então, às vezes, a gente fica esperando, talvez agora não vai dar e tal, agora não vai dar, agora não vai dar, agora não vai dar. Esse agora não vai dar, vai só indo para frente, só indo para frente. E quando você vai ver, né, passou muitos anos e você está na mesma, e você não mudou nada, e você continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho melhor todos os dias, né, ao longo do tempo, a gente vai ser muito melhor do que a gente era um ano atrás, né? Então, eu penso assim. Então, toda vez que eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou lá e me entrego e já faço o que tem que ser feito, né? Nisso que você está comentando, até pega um gancho de uma pergunta que eles tinham feito na caixinha de perguntas, né? Que era tem como eu testar o sistema por um tempo? Você pode testar o sistema por um tempo, por exemplo, você pode testar, mas também o sistema ele tem a versão gratuita. Ele é o único sistema hoje, não tem nenhum outro jogo de próximo que tenha uma versão totalmente gratuita. Você pode ir lá, acessar, e você pode usar isso por tempo indeterminado. Ele tem toda a parte de produção. Tem a parte de produção ali, tem limitações de quantidade de cliente, mas é porque, tipo assim, ele é focado para laboratórios realmente que está lá no planilha Excel, ou nem tem sistema. Ele é mais voltado para esse pessoal que está... realmente não tem sistema nenhum, é bem pequeno, quer começar a introduzir um sistema. Aí depois que o sistema ele te ajudar ali a alavancar o seu negócio, você poderia aí, nesse caso, ter a versão completa e tal, e ele também tem um custo-benefício muito bom, né, que é R$ 59,90 por mês, mas tipo assim, vamos supor que você parou de usar o sistema, você está querendo, está tendo algum problema financeiro no laboratório, mas você não queria deixar de usar o sistema. Aí vamos supor, você cancela o sistema, você ainda tem a versão gratuita do sistema. Você não perde totalmente os seus dados, você não perde totalmente os seus acessos, entendeu? Então isso aí traz mais garantia ainda para o cliente que está utilizando o OneProds, que ele nunca vai ficar sem ele, entendeu? Mesmo se ele não tivesse pagando, por exemplo, por ele. Obviamente que você não teria todo o sistema completo, mas você teria a parte de produção ali que você precisaria usar perfeitamente, entendeu? Exatamente. E como o sistema tem essa redução, né, de ferramentas, né, essa parte aí do gratuito, tem uma redução das ferramentas, é óbvio, né? Mas essa é uma forma que a gente encontrou de democratizar mesmo. Tipo assim, o valor não é a desculpa para você não ter um sistema hoje, entendeu? Então, assim, eu garanto, quem começar com a versão gratuita, com pouco tempo vai para a paga, entendeu? Porque a pessoa vai ver o retorno e ela vai falar assim, cara, esses caras que fizeram esse sistema aqui estão realmente interessados em ajudar, em fazer algo para que as pessoas cresçam. Então, essa é a intenção do gratuito. É te colocar numa situação assim, em que você começa a mexer ali e fala assim, pô, por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu demorei tanto? Nossa, está tão claro para mim agora a minha empresa. Né? Então, assim, uma outra coisa também que eu queria comentar, para quem é pequeno realmente, né? Cara, enxergue a sua empresa, o seu laboratório, como uma empresa. Enxergue como uma empresa, porque muita gente enxerga como um serviço, né? Ou como um profissional liberal,
né? Não existe MEI para protético. Não existe MEI. Se você não tem o CNPJ, você está ilegal. Você está, né, trabalhando de uma forma fora das normas, né? Então, assim, muita gente trabalha assim, nada contra, eu já trabalhei assim também. Mas quando você começa a colocar um sistema ali, enxerga o seu laboratório como uma empresa, como realmente ela deve ser, separa seus gastos pessoais dos gastos da empresa, começa a visualizar o lucro que você tem realmente, para você não estar ali só batendo cabeça todo dia, entendeu? Que às vezes a gente se ilude, acha que está tendo lucro, mas no final das contas, se você pôr na ponta do lápis, você não está tendo tanto lucro assim, né? Então, enxergue como uma empresa. Eu queria fazer um comentário, inclusive, por que isso é importante a gente pensar? E o sistema, ele entra nisso, não tem como separar. É um pontapé inicial de você começar a transformar o seu laboratório numa empresa, literalmente. E você mudar a mentalidade de que é uma empresa. Eu conheço um colega, infelizmente, na época da pandemia, ele faleceu por causa do Covid, né? Faleceu do Covid. E ele não tinha o laboratório dele como uma empresa. Muitos laboratórios são assim. Se o protético principal morrer, infelizmente, né, as pessoas que estão vivas podem morrer, né? Mas se ele morrer, a empresa acaba. Às vezes, você é o único provedor da sua família, né? Você está ali, seu protético, tem sua esposa às vezes trabalha junto com você, ou seu filho, sua filha, ou um parente, e você é o provedor daquilo ali, que o laboratório é muito rentável, isso não é mentira. Então, é uma empresa, é um ramo muito bom. Mas se você ficar doente por um tempo, se você morrer, a gente tem que pensar nisso, né? Então, se profissionalizar o que você está fazendo, dá uma cara de empresa mesmo, entendeu? Profissionalismo, ter processos, colocar pessoas, né, para poder facilitar o negócio, entendeu? Então, assim, não é fácil porque a gente tem que estar fazendo isso aqui no laboratório, a gente está caminhando muito bem, graças a Deus. Contratamos consultorias de RH e consultoria de produção, inclusive. O pessoal deve conhecer o Gilson, inclusive, o pessoal que é de BH, dessa região. O Gilson dá consultoria em vários lugares. Então, ele dá consultoria para a gente aqui no nosso laboratório, da parte administrativa e de produção. Então, assim, é isso, cara. Enfiar a cara, é o que você faz, então faça da melhor forma possível. Entendeu? Então, assim, se entrega, se doe realmente ali, busque entender o negócio, busque saber exatamente o que precisa ser feito para que isso seja uma empresa realmente e que, porventura, aconteça alguma coisa, as pessoas que dependem de você não fiquem 100% desassistidas, né? Porque você não criou um negócio sustentável, né? Que o negócio é você, é só você. Né? Então é complicado isso, porque foi triste quando eu soube da notícia de que o laboratório dele acabou, não tem mais o laboratório dele. Era um laboratório muito bacana, me deu várias dicas, inclusive, um cara que eu tenho muita admiração, e que eu às vezes lembro dele, fico até meio emocionado, né? Porque era um cara muito bacana mesmo. Mas, infelizmente, isso deve ter acontecido, não só com ele, mas com outros profissionais de outras áreas, assim também. Por quê? Falta de criar um profissionalismo, de falta de estruturar o que precisa ser estruturado dentro de uma empresa, né? De processos mesmo, né? Então, assim, é algo que você tem que pensar. Às vezes você acha assim, não é para mim, não gosto de ter funcionário, não dá dor de cabeça. Eu falo porque eu cresci nessa área da odontologia ouvindo isso. Então, assim, se eu fosse ouvir isso, eu não tinha os funcionários que eu tenho hoje, eu não teria a empresa que a gente tem hoje. Então, assim, não teria o tempo que eu tenho hoje também. Hoje, graças a Deus, a gente tem tempo. Eu paro no horário de fim de expediente, fico com a minha família, fico com a minha filha. Então, assim, graças a Deus, hoje a vida é totalmente diferente. E não é porque eu virei dentista, é porque os processos vieram, né? Até porque se eu fosse deixar, como dentista, eu trabalharia até mais que protético.
porque realmente assim, a demanda é muito grande, mas eu não quero, entendeu? Hoje eu não preciso, graças a Deus, de fazer o que eu já fiz, né? Eu prefiro ficar com a minha filha e com a minha família. Então, assim, é meio isso, né? Então, se proponha, né, Gê? Se proponha essa mudança. Sim. Uma das outras perguntas aqui que tinham comentado, né, é que a pessoa já tinha um sistema e se consegue migrar os cadastros para um prótese, né? Isso aí você tem que talvez entrar em contato com o nosso suporte para verificar, né, dependendo a gente já consegue fazer migração, dependendo do sistema que você já usa atualmente, mas a gente tem trabalhado ainda melhor ali para tentar fazer o próprio cliente, né, acessando a plataforma, consegue fazer importação de vários cadastros de forma mais rápida, né, para esses cadastros iniciais também sejam mais rápidos de ser feitos, entendeu? Então, mas se você já tem um sistema já, a gente tem que entrar em contato com o suporte para a gente tentar dar uma olhada se é possível fazer a migração desse sistema que você usa atualmente ou como a gente pode fazer o processo de migração disso. Bom? Exatamente. Uma outra pergunta aqui é dicas para compras de materiais e equipamentos mais em conta. Uma dica, né, para comprar material mais em conta. Então, isso é interessante, porque aquele tópico de histórico de informações, ele te dá isso, entendeu? Então, você sabe quantos produtos você fez, quantos serviços você fez, né? Sabendo o que você gasta em cada serviço, né, de material. Você sabe ali num período de 1 ano, né, quanto que você precisa de ter daquele material. Isso, se você fizer de 1 ano, você vai ter pelo menos ali informação de 1 ano anterior. O para frente, a gente espera pelo menos 15% a mais de produção, de aumento, né? Normalmente é 10, 15% de aumento. Então, se você tem essas informações, você não vai comprar coisa desnecessária. Então, porque não tem nada pior do que estoque parado. Às vezes você compra uma coisa ali achando que vai usar e não usa. Entendeu? Porque às vezes você acha que aquilo vai ser usado. Então, assim, estoque parado é dinheiro parado. Dinheiro parado não rende nada, né? Dinheiro parado tá lá, estoque é dinheiro, não tem jeito. Você tem que enxergar o estoque como dinheiro. Então, se você compra no final, junta ali no final do ano, e no início do ano você faz uma compra, você tem poder de compra, né? Então, você vai falar assim com o seu fornecedor, preciso de X quantidade. Então, você pode pedir um desconto que ele vai te dar, ele vai querer te vender, entendeu? Você tem que ter capital para isso, é óbvio, né? Mas, assim, você vai conseguir economizar. Isso aí, com certeza. É uma forma de você realmente conseguir filtrar o que você precisa comprar com exatidão. Tipo assim, isso que eu vou comprar, eu sei, eu tenho quase certeza de que eu vou usar. Não é 100%, mas é tipo 90 e tantos por cento de chance que você vai usar o que você está comprando. Porque um ano se repete. A gente tem um aumento ano a ano, né? Mas aquela quantidade de serviço ali, quem trabalha em laboratório sabe que ele é dinâmico, né? Que um mês vem mais de um serviço, um mês vem mais de outro. Mas em um ano, quando você faz uma média, não foge muito não de ano para ano. Eu falo porque a gente faz isso aqui no laboratório, a diferença de um ano para o outro é muito pouca, entendeu? Então, assim, a gente observa esse crescimento, né? Esse aumento, né? Mas eu acho que é uma dica interessante você ter essas informações do que você precisa para ter quantidade, né? Você tendo quantidade de compra do que você vai comprar, você consegue solicitar um desconto maior, ainda mais se for à vista, né? Quem que não quer, né? Mais alguma pergunta? Uma das perguntas lá já era só essas mesmo. Se quiser então, assim, alguma coisa. Se alguém quiser perguntar mais uma coisa aí, tiver alguém online ainda. Tá. Mas, de qualquer forma, quem tiver alguma dúvida, se for assistir essa live depois, tiver alguma dúvida, pode mandar dúvida, tá? Que a gente pode mandar no direct aqui do Instagram, ou às vezes a gente tem feito bastante, abrindo caixinha de perguntas, né, de plantão,
que a pessoa quiser perguntar. A gente também dá dica tanto de gestão do laboratório, né? Tanto no uso do sistema, como melhorar o uso do sistema no laboratório para melhorar a gestão do laboratório, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. Então, pode perguntar tanto para a área de gestão, de laboratorial, tanto na área também de como utilizar o sistema, ou dúvida do sistema, o suporte lá no sistema que a gente já cadastra, ou tem vários locais lá que você pode clicar, que tem algum link do WhatsApp lá que vocês podem estar acessando e entrando em contato com o suporte para tirar qualquer dúvida também. Bacana. Pessoal, muito obrigado aí por vocês. O Michel aí. O Michel é parceiro aqui nosso, viu? O Michel é bacana demais. Pessoal, realmente a gente quer agradecer de verdade quem ficou com a gente na live. Se você conhece algum protético, né, que trabalha assim sozinho, né, ou que não tenha nenhum tipo de sistema, caso você saiba disso, indica um prótese, né, fala que é gratuito. E realmente essa ideia de um prótese gratuito é para a pessoa que acha assim, não pagar um sistema, né, Jean? Então assim, não, um prótese é gratuito. Tem a versão gratuita, entendeu? Então, assim, não é motivo para quem tem pouco cliente, né? Não é motivo para não ter um sistema, né? Então, indica o OnPrótese aí para ajudar essa pessoa também a se desenvolver, né? A melhorar a sua empresa e começar a crescer, cara. Não tem como não crescer depois de colocar um sistema, não, porque você começa a ter o raio-x da sua empresa, né? Começa a enxergar minuciosamente a sua empresa. E é bacana demais, cara. Eu sou fascinado, eu sou fascinado com os relatórios, já. Nossa, quando a gente fala ali de produção, você consegue controlar a curva ABC, né? Curva ABC de cliente está dando mais lucro. Curva ABC de serviço, qual que é o serviço que você mais faz e que dá mais rentabilidade, que às vezes, na verdade, nem o que você faz mais é o que te dá mais rentabilidade, né? É o que tem mais quantidade, né? Então, assim, é muita função, a agenda de produção, relatórios de pedido detalhado, né? Você pode filtrar ali, dependendo se você quer especificar bem o que você quer de cada pedido, né? Nossa, é uma infinidade de relatórios, de informações que você pode passar a ter para tomar decisões melhores, né? Mais acertadas na sua empresa, beleza? Sobre algumas perguntas ali, eu vi lá, o preço do sistema, a gente tem a versão gratuita, tá? A versão gratuita. Quando você acaba de cadastrar, você tem 7 dias para você experimentar a versão completa do sistema. Tá? Então, você tem 7 dias, você está cadastrando, você consegue utilizar, ver como é que o sistema funciona por um todo, né, em 7 dias. Depois disso, ele se torna uma versão gratuita. Você pode usar aquela versão gratuita por tempo indeterminado, beleza? Depois disso dali, se você, eu cheguei nos limites lá, né, porque a versão gratuita ela tem por exemplo, a parte financeira não é disponível na parte gratuita, tá? Vamos falar, eu quero que eu também controlar o financeiro do sistema, eu quero ter mais clientes, tem limitação de 20 clientes, eu quero crescer, aí você aciona o plano Premium, né, que é R$ 59,90 por mês, é um excelente valor, a gente fez bastante pesquisa isso aí, a gente achou um valor bem acessível também, é de R$ 59,90. A pessoa, por exemplo, pode também optar por pagar o plano inteiro, no ano inteiro, né? Aí tem um desconto também de 10%, que aí ela paga o ano inteiro, ela tem um sistema pelo ano inteiro ali, que ainda tem um desconto. Aí fica mais barato ainda do que R$ 59,90 por mês. Tá? Aí tem esses valores. O Juscelino aí perguntou como faz para ter o gratuito, né? E está testando. Então, Juscelino, você tem que entrar no site OnPrótese, né? onprotese.com.br. onprotese.com.br, entra lá no site, você precisa fazer um cadastro, né? E você vai ter esse teste que ele falou aí, tá? Então, entra no site onprotese.com.br e consegue fazer o cadastro lá e já começar a testar. Então, você tem como excluir depois. Então, você faz ali todos os testes que você quer ter inicialmente, você não precisa nem fazer direto de serviço mesmo, entendeu? Você pode testar para você visualizar, para você sentir ali, né, como é que funciona e tal. Então, assim, depois você exclui e começa do zero, entendeu? Se você quiser cadastrar já um cliente que já é cliente seu, precisando perder tempo, mas tem muita gente que faz isso, né, Jean? Cadastra ali aleatório, coloca teste, coloca o nome dele mesmo. Só para ver como é que funciona.
ver como é que funciona e tal. Mas, ó, o mais legal é quando você começa a emitir a nota impressa. Pô, isso para mim foi, assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque facilita demais, agiliza demais, e é isso que a gente precisa de coisas que agilizam a nossa vida, né? Então, se o sistema fosse algo que retrocedesse, né, que tomasse muito tempo, que não era viável. Então, assim, não é. É uma coisa que facilita, é uma coisa que agiliza, né, e que traz muitos benefícios a longo, médio prazo, entendeu? Até curto prazo, tá? Curto, médio e longo prazo, porque você tem informações o resto da vida, então você tem como tomar decisões sempre que você precisar ao longo da vida, né? E consultar essas informações. Beleza? É isso aí, obrigado por todos. Acabou, Gi? Você acha? Obrigado a todos. Acho que já deu também. Conseguimos responder. Se a gente não respondeu uma pergunta aqui, vocês podem mandar a pergunta lá no direct do Instagram aqui mesmo. Ou já entrar em contato direto pelo WhatsApp nosso, que aí você pode acessar lá direto pelo site do onprox.com.br, já tem lá um link do WhatsApp, vocês podem direcionar direto para o suporte, tá? A gente tem um suporte super rápido. É isso aí. Beleza. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite a todos aí. Até mais. Valeu, Gi. Teremos próximas lives aí. Se Deus quiser. Boa noite.